Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Lynch Insights, seu podcast sobre jurídico, negócios e carreira. Eu sou o Matheus da Lynch, cuido do time de vendas da empresa e hoje nós estamos gravando aqui nesse primeiro episódio diretamente do Cubo Itaú, o maior hub de tecnologia e inovação da América Latina. E eu tenho a honra hoje de receber aqui um expoente hoje do direito e da tecnologia, que é um amigo, uma pessoa que eu estimo muito, e ele que já teve muita experiência em várias coisas aí até o momento. Ele que já foi gerente jurídico global da EasyTaxi, já foi coordenador do curso de Direito das Startups do INSPER, é atualmente professor de IA na Exame e fundador e CEO da Bits, empresa especializada em legal design que também aplica IA nos seus documentos. Meu amigo Eric Nibo. Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje, Matheus. Vamos inaugurar com estilo hoje, né? É isso aí. Um lugar bacana, né? Enfim, temas bacanas. Maior centro de inovação da América Latina, hein, pessoal? Exatamente. Cubo Itaú, coisa boa. Eric, a gente já tem uma história junto, conheci o Eric já há vários anos, quando eu trabalhava na Associação dos Advogados de São Paulo, eu era do time de inovação. Tive o prazer de conhecer o Eric quando ele estava ainda em outra jornada empreendedora, né, na época com a Edevo. Outra vida, né? Outra vida, mas que já tinha coisa muito legal. Tava até contando para ele aqui antes da gente começar, o quanto eu, na época que era estudante de Direito, fiquei alucinado quando eu vi os cursos que o Eric estava trazendo, o conteúdo, que era algo realmente diferente, inovador para a época, para o público jurídico. Então, isso é uma coisa incrível e eu quero começar falando dessa história, Eric. Como é que foi esse passado ali quando você começou a ver que tinha um caminho diferente para você? Eu lembro, eu te conheci já depois da parte da EasyTaxi, né? Mas eu queria que você contasse sobre esse marco na sua vida, né? Como foi essa sua transição? Você é o advogado ali de direito, depois como você chegou na EasyTaxi e como isso foi sendo construído para você até os dias de hoje, assim. Conta um pouco pra gente. Boa. Bom, eu nunca tive a carreira, vamos falar, tão tradicional, né? Então, enquanto eu estava na faculdade, eu já queria fazer algo diferente, porque eu estava lendo sempre notícias, alguma coisa assim, de molecada com 15 anos virando milionária porque estava fazendo coisa na internet. Eu falava, caramba, e eu tô aqui na faculdade aprendendo direito romano, tô aprendendo história do direito, por que eu não tô aprendendo aquilo? E aí eu comecei a me envolver muito nisso, né? Comecei a ir nos eventos, não existia uma cena de startup ainda no Brasil. E aí eu comecei a me meter nos eventos de noite, né? Comecei a falar com o pessoal, sempre uns doidinhos assim. E aí comecei a gostar cada vez mais disso. Aí saiu um edital, tem uma competição nacional de startups, não sei o quê. Aí fui fazer parte, fiquei entre os 10 finalistas. Eu falei, caramba, legal, tal, pode ter coisa aí. Aí nessas de conhecer os doidinhos, conheci um lá que queria fazer um negócio junto. E aí na faculdade ainda eu fiz esse negócio junto com ele. E foi o primeiro pezinho ali no empreendedorismo, né? A gente ficou 2 anos. Foi bem interessante assim como uma primeira ideia ali de empreendedorismo, mas aquilo também não vingou muito, né? Então a partir dali eu comecei a olhar para a possibilidade de trabalhar com internet, não sei o quê. Comecei a escrever um blog. E na época não era muito comum, né, escrever blog. E que ano que era isso, Eric? Isso era 2013, 14. Nossa, cara. Aí comecei a escrever um blog, só que aí blog era a forma de você se posicionar na internet porque pegava os mecanismos de busca do Google. Comecei a escrever, uma galera de portais grandes de internet começou a ler esse blog e falou, gostei do jeito que você escreve, vem escrever para a nossa coluna. Aí eu virei colunista de 2 portais. Quando eu virei colunista de 2 portais, começou a chegar cliente. E aí eu comecei a atender a galera de madrugada, né? Eu tinha a faculdade, tinha ali o estágio, e aí eu comecei a atender de madrugada. E aquilo começou a dar um dinheiro. Nisso eu comecei a conhecer mais outras pessoas que estavam meio que nessa pegada de direito, inovação, tecnologia e tal, ainda tateando. Uhum. E aí a gente se juntou em 2015, eu acho que foi 2015,
para fazer um primeiro livro falando sobre startups. Só que aí naquela época não era nada conhecido e tal, então a gente tinha que quebrar uma barreira. Nisso, em 2014, mais ou menos, eu já tinha chegado na GV onde eu me formei e falei, vamos falar aqui, fazer um curso sobre startup. Que legal. Aí os caras falaram, não, nada a ver, tá viajando. Aí eu fui bater lá depois no INSPER, falei, vamos fazer e tal. Cheguei a propor na GV e tal. Só que aí naquela época já foi legal porque eu já tinha feito um primeiro livro de startups com esse pessoal. Então não era mais um doido falando, eram vários. E aí, coincidentemente, essa pessoa estava com o meu livro na mesa dela. Olha só. Que é o André Camargo, o cara super legal. E ele abriu as portas ali para a gente construir esse curso dentro do INSPER. Só que enquanto isso eu ainda tinha a minha atividade principal, que era o estágio, depois advogado mesmo, né? Então, fui de petrolífera, fui de fundo de investimento. Só que na época do fundo, um pessoal da Easy Taxi me achou, falou, estamos precisando de um advogado aqui. Aí era exatamente o que eu tinha pesquisado lá atrás. Essas empresas de tecnologia formadas por pessoas jovens e precisando de um advogado. Então você acha que, inclusive, esse seu esforço de estar fazendo coisa de madrugada, esse monte de coisa, foi algo também que foi te preparando para esse momento de quando a Easy chegou para te procurar? Com certeza. Legal. E aí, ali na Easy, foi onde eu fortaleci isso, porque agora eu tinha uma plataforma, né? Perfeito. Então, foi na época da Easy que eu lancei o livro, por exemplo, porque... agora eu tinha alguma coisa por trás para sustentar tudo isso, né? Então eu usei muito a Easy ali como plataforma de crescimento pessoal também. Muito legal. E acho que isso é importante, né? Você saber o que você tem de ferramentas que podem te catapultar. E ali naquela época, como era a maior startup da época, né? Eu lembro disso, cara. E aí, todo mundo queria trabalhar não só na Easy, mas naquele grupo, porque era o grupo Rocket Internet. De repente, uns alemães criaram um fundo lá, e a tese deles era, vamos copiar coisas que deram certo em outros países ricos, né? E jogar em países pobres, né? Brasil. E aí... A tese dele sempre foi essa. Então, criaram várias cópias e jogaram em países em desenvolvimento, vamos falar assim, ou emergentes. Então, você vê, iFood hoje é muito forte, mas naquela época tinha o Hello Food, que era a cópia do que já existia lá fora. Olha só. E aí, inclusive, o iFood depois acabou comprando a Hello Food, que era do grupo. Tinha Trípida, tinha... Easy Taxi, tinha de tudo assim. Então, no prédio onde a gente ficava, era coisa de 30, 40 startups diferentes do mesmo grupo. E aí criou esse ecossistema muito forte de pessoas jovens na tecnologia ali, né? Muito interessante. E foi nessa época que você escreveu o livro Direito para as Startups? Foi nessa transição na Startups? Isso. O primeiro foi lá pela Juruá, né? Era uma editora menor. Aí foi nessa época da Easy. Foi nessa época também que eu abri o curso lá no INSPER. E aí depois isso foi se fortalecendo, né? Até o momento em que criei esse segundo livro aí da Saraiva, né? É verdade. Gente, eu trouxe aqui o livro do Eric para mostrar, porque de fato é algo que vale a gente mencionar aqui. Porque direito das startups hoje é uma disciplina comum em várias universidades, é algo que foi estabelecido e que realmente começou nessa época a partir dessas provocações do Eric. Eu fui um estudante de direito que li esse livro e que fui impactado já nessa geração por essa disciplina. E isso aqui foi muito legal, mudou a minha vida, porque eu fui um estudante, por exemplo, que acho que parecido com as provocações e inquietações que o Eric trouxe, eu também não via muito sentido em estudar algumas coisas, né, que a gente estava fazendo na faculdade, como o direito romano, que ele brincou aqui. Dava uma inquietação, até umas perguntas, tô no lugar certo? Faz sentido mesmo estar aqui? Com tudo que está acontecendo no mundo, parece que o que eu estou estudando não está acompanhando o ritmo do que está acontecendo no mundo. E ao se deparar com esse tipo de literatura, com esse tipo de pensamento, isso, para mim, e eu sei que para vários colegas, né, da minha época, funcionaram como uma esperança de que a gente não só ia se conectar melhor, mas que o futuro do direito seria algo completamente diferente daquilo que a gente estava vendo. Né? Então,
Nessa época, me conectei com o Eric, falava super com ele sobre isso. E eu vejo que, de fato, isso aqui você foi um pouco preditivo. Foi. do que a gente está vivendo hoje. Né? Isso foi realmente muito legal. Eu gosto muito dessa questão de predição, né? Analisar o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer no futuro, né? Um dos livros que eu fiz também chama O Poder dos Algoritmos. E eu escrevi lá em 2019, eu acho. E é exatamente o que está acontecendo hoje. E aí existem outros estudiosos que falam do que pode vir a acontecer e, cara, você vê assim, é batata. Vai acontecer certas coisas, você tem que estar preparado para isso. Né? Exato. E até se me permite um comentário sobre isso, eu, durante a faculdade, conheci um filósofo que nem estava exatamente na grade, mas foi justamente por começar a olhar para a tecnologia, que foi o Manuel Castells, que me levou depois para Zygmunt Bauman. E eu comecei a perceber, eu falei, isso aqui tem sentido, viu? Começar a olhar para as pessoas como sociedade em rede, começar a olhar para essa ideia de modernidade líquida, porque o que está acontecendo hoje parece que não vai durar tanto, tá diferente. Né? Então, realmente eu fico alegre de ver que hoje a sociedade que a gente vive foi impactada, né, por pensamentos e coisas como as que você criou, Eric. Não, bacana. Isso é muito legal. Obrigado. Isso é muito legal, cara. E nessa transição, né, você usou a EasyTaxi como plataforma, como você comentou. E como que foi essa transição da EasyTaxi até o momento em que você foi empreender para se tornar o fundador e CEO da Beats? Como que foi essa mudança? Então, isso foi complicado para todo mundo que foi da Easy. Porque a gente tinha uma empresa muito coesa na época, sabe? Todo mundo gostava muito de trabalhar lá, tal, tinha uma cultura muito forte. Quando a gente saiu da Easy, aí a gente saiu porque a gente vendeu para um grupo espanhol, todo mundo foi, beleza, o que eu vou fazer? Tal, beleza, vou fazer tal coisa. Aí começou um a ir para um canto, outro para o outro. E aí a gente até hoje se reúne, né? E todo mundo fala, caramba, nunca encontrei um lugar para trabalhar igual era na Easy. Pô, era massa, não sei o quê. Então, eu estava muito procurando algo muito parecido com o que eu tinha lá. Então, primeira coisa foi que eu já conhecia um pessoal por causa da posição que eu estava na época. Então, muita gente me procurava e tal. E um desses caras me chamou para ser sócio lá de um escritório. E por causa dessa questão de me movimentar bem ali e aparecer, etc., era para tocar o time de vendas do escritório, né? Então já era uma posição diferente para um advogado ocupar. Tradicional. Né? Exato. E aí era de um escritório focado em startups. Só que assim, quando eu entrei lá, eu vi que era só mais um escritório. Tradicional, cabeça antiga e tal. E aí não era legal. Aí eu saí de lá, nessa época eu estava dando aula no INSPER, conheci também um aluno ali, e aí a gente se juntou, e aí eu saí daquele e virei head de inovação do outro. E a ideia era que a gente criasse uma empresa juntos, além do escritório, né? Legal. Então a gente criou ali a Edevo, que era para falar sobre ensinos e matérias, etc., para o futuro, justamente por causa do livro, do INSPER, etc., e aí a gente começou a construir isso. Só que eu tinha zero experiência assim, para tocar uma empresa, fazer vendas, marketing, tudo sozinho, né? Então a gente tentou ali fazer algumas coisas, deu certo ali durante um tempo, mas lá pelo segundo ano já vi que não era exatamente o que eu queria como visão de negócio. Então, as visões eram um pouco diferentes sobre o que tinha que ser o negócio. Eu saí e aí eu montei a Beats. E aí na Beats foi legal porque eu tenho uma sócia que é a Mariana e a gente conseguiu colocar exatamente o que a gente imagina de visão do negócio, o que a gente acredita, etc. E aí a gente começou a focar muito em inovação. Na época a gente estava falando muito de transformação digital, e aí lembrando, né, foi antes da pandemia, não se falava nisso, né? Só que a gente começou a entender mais a fundo alguns problemas de marketing. Por exemplo, ninguém vai no Google, quero fazer transformação digital da minha empresa. Não existe, né? Você tem uma dor e você vai tentar resolver essa dor. E aí o grande ponto é que esse tipo de produto não vendia muito bem, né? E além disso, não era escalável. Então, a gente ficava com a equipe inteira tomada no projeto de um cliente. Isso era ruim, porque eu não consigo multiplicar.
Então, depois de um tempo, a gente começou a ver, não, existe outro caminho. Um desses produtos é o Legal Design, que era também algo que eu já vinha falando desde 2017, mais ou menos. E aí, a gente focou nisso. Hoje, a gente já evoluiu para IA, né? Mas aí a gente começou a pegar um nicho específico para explorar esse nicho, aí foi quando deu certo. Nossa, que coisa incrível. Então, a Bits começou como uma empresa especializada de legal design e fez uma transição hoje para aplicar legal design com IA. Isso, e aí não só legal design, mas IA no contexto de contratos, né? Que legal. Pode ser que depois expanda, né? Mas hoje é IA em contratos, né? Sim, sempre evoluindo, né? Então, exato. Que legal. Então, hoje, a gente falando aqui de inteligência artificial, isso já é algo mega presente no seu produto, né? Sim, enfim, sim. no que você faz no dia a dia. E além do seu produto, Eric, que hoje já tem, assim, essa roupagem, né, com inteligência artificial, como que é o Eric hoje usando na rotina dele ali, inteligência artificial? Isso já teve uma mudança? Tem impacto para você? Para mim, sim. Eu leio muito estudo e tal, e vejo que muitas empresas estão adotando IA e não teve resultado ainda e tal. E é uma coisa que eu discuto muito com o pessoal, né? Então, IA não dá para ser aplicada nos processos que a gente já tem. A gente tem que reinventar processos. Então, o que está acontecendo muito nas empresas? Eu tenho um processo que vai de A, B, C e D, e aí eu vou agora aplicar IA em tudo. Não faz sentido, porque a IA ela pressupõe que você não precisa dessas etapas A, B, C e D. Então, não dá certo. A gente virou, vamos chamar AI first, né? Então, IA antes de tudo. Então, desde a criação do produto, desde a comunicação, desde a criação dos roteiros, qualquer coisa começa na IA. E muitas vezes a gente não está nem mais usando os softwares normais, a gente está trocando por IA sempre. Lógico que isso tem um custo, então a gente gasta muito em IA, mas a gente vê um resultado muito bom e a gente quer sempre se posicionar como inovador. Então, para mim também, não importa se aquilo não vai dar um mega retorno, eu estou testando e eu estou à frente, né? Então, isso é muito importante. Até alguns anos atrás, a gente já trabalha com IA há uns 3 anos, antes de ter ChatGPT. A nossa primeira IA era um lixo. Só que assim... Verdade seja dita. Exato. Só que assim... Para aquela época em que não tinha nada, era muito legal, entendeu? Mas exatamente. Hoje, quando você olha a evolução do produto, é uma porcaria. E a gente... E hoje você olha assim para trás e você fala, cara, como que eu imaginei que alguém ia pagar por isso aqui e tal? Mas é bem legal porque você tá sempre ali na frente, né? E vendo o que vai acontecer. E acho que a vantagem de você estar na frente é esse poder de manobra. Você pode... Se alguma coisa acontecer, você consegue virar o ponteiro muito rápido, né? Então, excelente. Acho que isso que é importante. Não, e é legal, você falando isso, me lembrei automaticamente daquela curva dos 6Ds. Sim. Então, poxa, há 3 anos estávamos todos no Vale da Decepção ainda com IA ou qualquer tipo de produto nesse sentido, né? Exatamente. E hoje não só democratizou, como já está, assim, cada dia mais poderoso, né? E é de graça, né? Hoje é de graça. Antes era impossível. A questão da IA, na verdade, veio por causa de uma potencial investidora que ela falou em 2020, eu acho que foi. Ela falou, 2019. Ela falou... Não, 2020, desculpa. Ela falou, olha, esse produto de vocês só vai dar certo com IA. E aí eu falei, putz, impossível, porque não tem quem saiba IA hoje. E aí eu saí atrás de desenvolvedor de IA. Quanto que é? 40 pau um cara de IA. Aí eu falei, pronto, então não vai ter IA. E aí, vida real, exato, né? E aí a gente começou a fazer ali e tal, e como não tinha essa grana também, eu comecei a desenvolver junto com o desenvolvedor e tal. Mas hoje a gente já... Como você falou, é democrático, né? Todo mundo consegue ter acesso a uma tecnologia de ponta e isso muda muito, né? Fantástico. Então é bem interessante aí. Muito bom. E Eric, hoje, assim, em todo esse contexto, né, de inteligência artificial, de bits, legal design, tem algum caso, assim, de uso seu que você tem muito orgulho de ter construído hoje já na Bits? Que você quer trazer aqui? Que eu acho que é legal para ilustrar também para o pessoal, né, como que é esse trabalho, né? Porque alguns ainda pode ser um pouco abstrato, né? Então... Cara... Todo dia o time surpreende, assim, tem trabalhos incríveis. Essa semana mesmo saiu um
que eu falei, caramba, esse foi o melhor que a gente já fez. Aí daqui a pouco, semana que vem, os caras fazem outro e, pô, agora é o novo melhor. Que legal. Mas é bem legal. Acho que tem uns 2, assim, que são mais emblemáticos, que o pessoal olha muito e tal, até porque esses são os que a gente tornou público. Tem muito caso que a gente não pode trazer a público também. Mas acho que teve um com os indígenas, que foi muito legal. E um com uma empresa de construção que eles tinham que conseguir passar a mensagem do contrato de trabalho para quem era analfabeto. Então, acho que são 2 casos muito fora da curva, mas que exemplificam muito bem o que é o legal design, né? Lógico que no dia a dia não é esse tipo de projeto que sustenta a Bits. Então, o que a gente faz no dia a dia mesmo são documentos do dia a dia da empresa, da rotina, empresas negociando com outras empresas, etc. Mas isso também não é tão apelativo quanto esses outros casos, com certeza. Né? Então, acho que esses 2 casos, era uma comunidade indígena negociando com uma empresa estrangeira o desenvolvimento de créditos de carbono nas suas terras. E a grande questão é que, historicamente, o homem branco, vamos falar assim, ele invadiu as terras, prejudicou os indígenas, etc. Então existe uma desconfiança. Exato, desconfiança. Existe um abismo também cultural, né? Então a cultura do indígena é uma e a cultura do homem branco é outra. Então, como que eu vou trazer um instrumento, um contrato tradicional do homem branco para uma comunidade indígena numa linguagem nada a ver para esse pessoal? Então, tem uma série de problemas aí. E aí a gente foi chamado justamente para desenhar para eles. E até os indígenas falaram, olha, nós somos povos imagéticos. A nossa oralidade e aprendizado é feito por meio de imagens, né? Então, achei bem interessante isso. Para a gente foi muito legal. A gente depois fez com mais 2 comunidades indígenas. Esse, inclusive, foi pro bono. Então, a gente não recebeu nada por isso. Então, foi mesmo para fazer um impacto ali com o pessoal. Isso foi muito legal. E a mesma coisa ali com o pessoal da construção. Então, notaram que boa parte das pessoas que estavam trabalhando na construção de prédios tinham um problema ali de escolaridade ou até analfabetismo. Isso significa que essas pessoas não conseguiam ler o contrato de trabalho delas. Então, o que a gente fez foi colocar um botão dentro do contrato onde ele consegue clicar e ouvir o contrato. E, já que ele é analfabeto ou tem dificuldade ali de entender o texto, ele está ouvindo, mas é legal ele saber onde que está no contrato. Então, a gente colocou imagens que servem como âncoras para ele saber o que está escrito ali em cada trecho do documento. Que exemplo muito legal, Eric. E assim, você me falando isso, né, eu penso que isso é um excelente exemplo de inovação incremental, né, que fez toda a diferença, né? Você não precisou criar uma coisa disruptiva, né, que mudou toda a roda. Você criou uma forma incremental muito inteligente de atingir o objetivo, né, enfim, para fazer o melhor para esses usuários. Baita caso legal. Não, muito bom. Adorei. Muito bom, Eric. E agora, queria fazer um pouco a transição aqui, um pouco do assunto, para um pouco mais adiante ali, né, na sua história, né? Que tem outros marcos ali muito legal também que eu gostaria que a gente pudesse explorar e falar aqui hoje. Também, não só para as pessoas conhecerem a sua história, mas também para a gente ter essa chance de falar de coisas que são tão legais dentro do universo de empreendedorismo e que muitos empreendedores e até alguns advogados, talvez, que têm o desejo de saber como funciona. Então, o Eric teve uma parte da vida dele que eu sou super fanboy, né? Ele sabe disso, que eu acompanhei, que foi o momento em que ele captou investimento. Gente, o Eric foi no Shark Tank, procurem aí depois no YouTube. Muito legal o pitch. Conseguiu levantar uma parte da rodada de investimento por lá, depois assista, é bem legal. E também teve uma segunda rodada, né? Sim. Com outros investidores. Então, Eric, eu queria que você comentasse um pouco desse momento. Como foi essa captação de investimento? Por que você estava buscando esse investimento? Se isso foi bom para sua empresa ou não? Qual foi o impacto disso, né? Enfim, comenta um pouco para a gente. Lógico. Então, bem naquela época que eu mencionei, né? A gente estava olhando para a transformação digital e etc. Estava com o time sempre ferrado, atendendo o cliente. Falei, caramba, isso aqui tem que mudar, né? No primeiro, segundo ano, a gente teve o mesmo resultado e tal. Lógico, era positivo, que era muito legal, mas a gente estava sempre correndo atrás do rabo.
E aí eu falei, caramba, isso aqui só vai dar certo com investimento. E eu já tinha tido essa experiência. Primeiro, eu trabalhei num fundo de investimento. E aí do outro lado na Easy, onde eu já tinha levantado as rodadas de investimento da Easy. Perfeito. E aí eu falei, vou fazer isso para minha empresa também. E aí a gente foi para o Shark Tank. Acho que uma semana antes do Shark Tank, a gente já tinha conseguido mais investidores. Legal. Então a gente foi para o Shark Tank bem mais tranquilo, porque já estava meio que garantida a rodada. E aí lá no Shark Tank a gente conseguiu pegar o investimento também. Qual que era a ideia? Eu preciso parar de correr atrás do rabo. Pouca gente, pessoal sempre ferrado, não tinha tecnologia, né? Era muito na linha do que você falou agora de inovação incremental, então a gente só melhorava processos, não tinha nada próprio ali, né? Só que aí qual que é o impacto? Na hora que você pega o investimento, você precisa investir em tecnologia. E aí é um ralo sem fundo, né? Então a gente saiu também do modelo de empresa, talvez, vamos falar assim, tradicional, onde você tem lucro, você opera ali dentro da margem, não sei o quê, para uma empresa que vai gastar para crescer. E aí é bem interessante, assim, essa dinâmica muda totalmente o perfil da empresa, né? Até quando a gente captou investimento, a gente teve um problema. Algumas pessoas que estavam com a gente tinha dado participação justamente para essas pessoas estarem estimuladas a construir algo com a gente. E aí, com a entrada do investimento, o pessoal achou que estava todo mundo rico, que aquilo ia para o bolso de todo mundo, né? E a gente falou, não é essa a lógica. O dinheiro está indo para a empresa, não para o bolso de ninguém. Porque o dinheiro ele entra com um objetivo específico, né? Exato. Que é fazer o crescimento, né? Pior ainda, para investir na tecnologia. E aí a gente teve que até ter um rompimento ali por causa dessa divergência ali, entendimento do que de fato era isso, né? Então aí eu, a Mari e algumas outras pessoas seguimos sem as outras pessoas que não tinham entendido o que era de fato isso. Até curiosidade, né? Uma dessas pessoas depois pegou tudo que tinha aprendido, copiou, mas nunca deu certo, assim. Então, assim, são alguns percalços que a gente tem quando vai empreender. E aí, beleza, agora vamos investir em tecnologia. O que a gente estava fazendo? Transformação digital. Aí criamos uma plataforma de transformação digital para entender depois que ninguém procura transformação digital, procura um outro negócio. Aí beleza, gastamos dinheiro ali, erramos, e aí isso faz muito parte de você empreender em tecnologia, né? Quem não empreende em tecnologia talvez não tenha essa vivência ou conhecimento, mas é você pivotar, né? Você tem que ter a possibilidade de mudar de rota toda hora, porque diferentes coisas podem acontecer nesse caminho. Você está testando a inovação. Eu sempre brinco com a analogia de uma padaria. Padaria, você sabe que todo dia alguém precisa de pão. Todo mundo compra pão. Inovação, você está falando, cara, você tem um problema, eu vou resolver esse problema e a solução é essa aqui. Compra. Pode ser que ninguém ache que é um problema, né? Então, esse que é o grande ponto. E, naquele caso, não tinha um problema. O que é chato? Um ano depois, pandemia, agora virou um problema, né? Aí todo mundo compra a transformação digital, Perfeito. Né? Só que aí a gente já estava meio que nessa rota de mudar um pouco. E aí a gente usou o resto do dinheiro para compor o time e aí focar muito nesse desenvolvimento de um software que fosse, de fato, emplacar. E aí a gente começou esse software de legal design. Então a gente usou muito ali do que se falava das grandes estratégias de startup. Eu tenho que ir para o Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? Onde ninguém navegou. Então significa que eu posso dominar esse mercado. Diferente do Mar Vermelho, onde todo mundo já está lá, é um banho de sangue, está todo mundo se degladiando ali para disputar um pedacinho daquele mercado. A gente foi pela estratégia do Oceano Azul, beleza. Aí, hoje a gente é mega reconhecido nesse mercado. Só que tem um problema também. A gente estava, desde lá de trás, fazendo um processo que a gente chama de evangelização. Se eu falar aqui, talvez hoje até as pessoas já entendam, mas se eu falar,
esse documento aqui que você tem, ninguém entende, ninguém quer ler, não gera resultado. Vai falar, talvez seja, mas não acho que deva mudar. Agora, o que a gente teve que fazer então? Mostrar para as pessoas que aquilo era um problema. E aí convencer grandes empresas, a gente sempre trabalhou muito com as maiores empresas do Brasil, né? Então a gente focava muito nesse público até hoje. Então tinha que convencer as maiores empresas do Brasil que aquele documento que eles pagaram caro para os melhores advogados do Brasil fazerem, etc., não gerava resultado. E não gerava, não é porque não tinha qualidade técnica, mas porque ninguém quer ler, ninguém entende. Perfeito. E aí, quando você não se comunica bem, aquilo não gera resultado. Então, a gente teve que fazer essa evangelização. E isso é muito difícil, né? Exato. Porque uma coisa é você entrar onde já existe um entendimento e um mercado grande. Outra coisa é você convencer as pessoas... Educar. Exato, de que aquilo é necessário, né? Sim. Então isso também foi algo bem difícil e aí a gente investiu muito tempo e dinheiro exatamente nisso. Excelente ponto, né? E me veio aqui à mente enquanto você falava, né? O quanto isso eu penso que ainda é uma realidade, né? A gente tem ali contratos, por exemplo, sendo confeccionados, a um custo muitas vezes altíssimo. Exato. De honorários, né, de escritórios, que sai ali praticamente como um quadro da Mona Lisa, completamente blindado, né, juridicamente, mas ainda com uma linguagem muito inacessível. Você não sabe se ela tá sorrindo ou se ela tá... É verdade. Excelente, é isso. E de fato, né, isso é muito real, né? E no final do dia o que ocorre as pessoas não leem. Mal entendem, né? Exato. E acho que você também passou por isso. Você falou aqui, né? Um pouco dessa transição. É até legal, né? Como que foi a sua transição? Você estava na ASP, que é uma instituição mais conservadora, né? Sim. Como que você migrou ali para Lynch, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia? Sim, poxa, foi uma transição até que hoje eu julgo até um pouco natural, dadas as inquietações, mas eu tive esse momento, né, na Associação dos Advogados de São Paulo, compondo ali um time de inovação, com outras pessoas que também me ajudaram a ver, eu acho que o direito de uma forma muito multidisciplinar. E nessa estrutura, nessa carreira, vivenciando a construção de produtos para o meio jurídico, eu encontrei, depois eu fui para a Loft, né? Foi o meu emprego na sequência. A Loft era gigante. Gigante, né? Tava super capitalizada, né? E eu lembro que eu prospectei a Loft, não foi nem a Loft veio atrás de mim. É porque eu tava muito nessa coisa de... Queria trabalhar num lugar que aplicasse tecnologia à realidade do direito. E aí eu achei a Loft e eu vi as notícias. Nossa, a startup que está revolucionando o mercado jurídico porque conseguia fazer toda a transação imobiliária em muito menos tempo do que era feito de forma comum. Eu achei aquilo incrível. E levantou muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, quando eu, enfim, lembro que eu procurei a head do jurídico lá na época, a Renata, falei com ela no LinkedIn e eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo, esse aqui é meu currículo, eu escrevi um artigo sobre alienação fiduciária que eu acho que tem a ver com vocês. Queria conversar. Foi assim. Tá certo, é isso, né? Esse é o perfil, né? É proativo, correr atrás, né? E aí falei com ela, me topou um café, eu fui lá na Loft e acabou que deu certo o relacionamento. E na Loft eu conheci a Lynch, porque eu descobri que a tecnologia que estava fazendo todo aquele processo acontecer em menos tempo era a Lynch. Que massa, que Justamente. Massa. E aí o resto da história, pessoal, vocês já devem imaginar. Eu acabei me apaixonando mais por mexer no projeto da Lynch do que com o meu trabalho de contratos na Loft. E a transição depois foi natural, né? Enfim, encontrei a Lynch e fui... fiz essa transição depois um pouco mais à frente, né? Então, mas foi também um movimento muito interessante, foi desafiador, porque sai do padrão tradicional, tem família falando, não, mas você vai fazer isso, você é advogado. Mas não vai até hoje todos os familiares acham que a gente é desempregado, né? Tem esse detalhe, essa é a verdade. Né? Aquela pressão, né, de professores, né, de colegas, falando, mas cara, o que você está fazendo? Isso aí é real, é de verdade? Faz sentido, né? E até passar essa arrebentação e as pessoas começarem a ter contexto do que significa, demorou. Mas, até puxando um gancho do que você falou, a pandemia, apesar de toda a tragédia que aconteceu, foi um momento muito relevante, né? Eu acho que para quem empreende em tecnologia. Porque eu me recordo que nessa época, né, foi o momento que eu fiz a minha transição para a Lynch. E, assim, as empresas foram forçadas a buscar a tecnologia. E isso fez com que quem empreendesse em tecnologia tivesse muito acesso às grandes empresas, às maiores, né?
também as pequenas e médias, né, que estavam buscando se adaptar. E foram ali 2 anos de muita relevância. Você falou isso, grande crescimento. Eu lembro muito de uma tirinha, né, um meme que circulava, quem que fez a digitalização da sua empresa? Head de inovação? Foi TI? Não, foi pandemia, né? Covid. Gente, exatamente isso. E eu me recordo, né? Daquela época que ficava ali aquela coisa, escritório improvisado em casa, todo mundo ainda improvisando escritório, call infinita, né? Não que hoje mudou muito, mas era aquela coisa ali, enfim, as pessoas começando a descobrir produtividade também. Foi um momento muito interessante, muito interessante. E, poxa, Eric, a gente falou aqui já de muitas coisas, né? E nessa linha, né, de pensar também nesse perfil que você construiu, que você observou, das pessoas que você trouxe para perto de você também para trabalhar. Eu acho que talvez hoje você já tenha até uma clareza, né, do tipo de habilidade, do tipo de especificidade que o profissional que quer empreender para o ramo jurídico, focando em legal tech, por exemplo, ele precisa ter. Eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre isso. Assim, o que você notou que, poxa, eu achava que era isso, mas na verdade hoje eu já amadureci. Eu vejo que, na verdade, isso aqui é mais importante. Por exemplo, o perfil do profissional jurídico ainda é muito o perfil que vai em busca de, eu quero fazer uma pós-graduação, quero fazer um mestrado. É um perfil que busca o acadêmico. Porque é o que o modelo tradicional sempre nos incentivou. Isso. Você vai crescer, vai virar sócio de escritório. Aí você tem que fazer a escadinha, faz a graduação, faz a pós, faz o mestrado, faz o doutorado, faz o pós-doc. E você vai construindo assim. Você vê que isso ainda é o caminho? Você vê que para quem quer empreender, quem quer ter essa visão diferente de como as coisas acontecem, é assim que essa pessoa também deve se comportar? Eu tendo a discordar, tá? Eu não gosto muito dessa ideia para empreender. Lógico, se você vai ali para escritório, etc., você faz esse caminho que você falou, mas assim, para empreender não tem como. Você vai gastar ali 6, 8 anos parado estudando coisas que vão morrer daqui a uma semana. E às vezes o grande ponto é a gente entender um pouco dessa história, né? Então, eu falo muito isso quando eu dou aula ali na St. Paul. Cara, o sistema de ensino que a gente tem, ele foi fundado basicamente na segunda revolução industrial. Então eu precisava que as pessoas se tornassem muito técnicas para elas serem produtivas e eficientes na esteira de produção. Isso significa que você fez a faculdade, vai fazer pós, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, para quê? Para ser hiper especialista em girar essa porquinha aqui. Qual que é o problema? Você não sabe nem o que acontece com esse botão do lado. E aí, o que a gente vem fazendo até hoje na nossa educação é isso. Se tornando hiper especialistas em uma coisa. O que acontece? Com os tempos atuais, IA e etc., até antes da IA, a gente começa um novo modelo, vamos falar assim, que é o que muitos hoje chamam de lifelong learning, né? As coisas são tão rápidas que você todo dia tem novidade, você precisa aprender aquilo, senão você está para trás. E aí gera um problema para quem é hiper especialista. O hiper especialista só sabe isso aqui, ele não consegue estender para o resto. E aí também é o que a gente chama de T-shaped, né? Então é um profissional em T. Ele sabe de tudo um pouquinho e ele consegue ser especialista ou profundo em um tema. Então esse é um grande problema quando a gente olha essa carreira, vamos falar, tradicional. E aí assim que tiver uma mudança forte, você está fora. Enquanto que o empreendedor ou essa pessoa que vai olhar com um olhar diferente, não. Ela vai estar estudando várias coisas. Qual que é o problema para essa pessoa? Ela não tem tempo de parar 6, 8 anos, sei lá, para ficar só estudando e se hiper especializando, porque aquilo que ela aprendeu em um dia morreu. Então essa pessoa vai ter que aprender na prática, autodidata, buscar conhecimento sozinho, ser curioso, etc. Ela vai ter uma linha menos estruturada. Né? Exato. E aí também é um problema, aí entrando no perfil, para quem quer tudo ditado, bonitinho, etc. Não é para essa pessoa. Vai sofrer. Vai sofrer. Então tem que ter essa maleabilidade, flexibilidade, conseguir aprender sozinho, correr atrás das coisas. Então a gente já nota, você precisa ficar toda hora batendo ali atrás, tal, não é o perfil.
tem que ter algum interesse ali maior nessa linha de tecnologia, inovação, etc. Pensar um pouco diferente, né? Não é à toa que o pessoal chama tanto essa galera na internet de criativos, né? Ou creators, etc. Então tem que ser assim. Eu, por exemplo, eu tenho um problema, né? Então eu gostaria de ter feito uma pós, um mestrado, etc. Cara, eu não tenho nem tempo disso. Eu dou muita aula. Seria legal ter um mestrado porque, por alguma razão, o MEC acha que isso é importante, né? Mas seria interessante, entendeu? Justamente porque existe uma regulação que quer isso. Mas, cara, como empreendedor, você não tem tempo. Não dá. Vai ser um dinheiro e tempo que você coloca ali que te prejudica depois, né? Para o ganho que você vai ter, não vale. Então tem que pesar muito isso. Agora, se você é de escritório, qual que é a diferença? Principalmente em escritório, né? Quando você está no escritório, você é o ativo, a sua cabeça, né? Talvez isso mude um pouco com a IA, né? Perfeito. Mas você é a cabeça. Então, quanto mais você absorve ou sabe, você é mais valioso, né? Então, para essa lógica, ok. Para a empresa, também já não vale tanto essa lógica. Porque na empresa é muito mais importante você dominar as rotinas e processos da empresa para garantir que a engrenagem está fluindo bem, né? Então, acho que dependendo de cada lugar onde você se posiciona, você vai ter uma necessidade diferente, né? Não, isso é um ótimo ponto, né? E até usando aqui, né, a expressão que a gente tem aqui no LinkedIn Insights, né? De quem faz para quem quer fazer melhor, né? A gente, como empresa, a gente até tem essa filosofia, né? De que fazer a prática, né? O dia a dia, a vida real, ela ensina muitas coisas que não estão na literatura. É isso. É claro que aqui esse não é um discurso para desmerecer o lado acadêmico, gente. É maravilhoso você ter a chance de estudar, de se aperfeiçoar academicamente. Eu sou professor, exato. Então eu acredito no ensino. Perfeito, né? Exato. Mas a realidade é que a velocidade com que o mundo hoje ele avança, né, as tecnologias, os negócios acontecem, o que a gente vê que não estão nos livros, não acompanha o acadêmico. Então isso é natural. Então, de fato, ter a chance de ouvir alguém que faz, que vivencia, né, que vai além do que está escrito é maravilhoso. É assim, acho que esse é o conhecimento mais genuíno. E acho que isso que você falou é bem legal, né? Eu uso muito o exemplo da economia, né? Na economia existe um negócio chamado homos econômicos. As pessoas são racionais e tomam decisões racionais. Vai aplicar isso na vida real? Não existe. Né? É verdade. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. E até um último ponto relevante, assim, que eu acho que vale a gente comentar, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um jovem empreendedor, um jovem advogado, que quer evoluir, que quer ir um pouco mais nessa direção, né? O que eu penso hoje é que vale muito mais você ter, às vezes, um mentor, alguém que você pode espelhar ali, que você vai copiar, que você vai assistir essa pessoa, do que você necessariamente ficar buscando um curso, né, a respeito daquilo. Você pode usar isso como um complemento, mas o principal seria você ter ali um mentor, alguém que vai te ensinar, que você vai vivenciar a vida real, como negocia, como vende, como é o dia a dia do empreendedor, como que é a vida real, né? Vamos colocar aqui, porque não é só bonito, né? Não, tem muita parte difícil. Muito. Então, e que muitas vezes os livros, né, o acadêmico não vai te contar isso. E é isso que de fato forma, né, o dia a dia, o todo dia um pouquinho. Né? Então, eu penso que para quem quer até mais nessa direção, vale mais encontrar alguém para espelhar. Com certeza. Né, do que inicialmente focar ali no curso. Né? Mas o curso precisa vir como um complemento. Tem até um livro que é legal, você mencionando isso aí de copiar, né? Tem um livro chamado Copie como Artista, né? Então, é bem famoso aí na área de criação, etc. Então, é um dos que fala... Aquele grupo que eu fiz parte ali na época da Easy Taxi, o grande negócio deles era copiar coisas que deram certo também. Então, assim, isso é a história, né? Só que aí você copia e melhora, né? Exato. É muito difícil você criar algo novo pelas razões que eu falei, né? Você vai bater a cabeça ali toda hora e tal. Então é interessante você ver quem já trilhou esse caminho, como trilhou, olhar para o lado, porque você pega insights, né? Insights diferentes aí do pessoal. Excelente. E é um atalho. Exato. É uma forma de hackear o processo ali, você conseguir abrir mais rápido.
Eric, aqui, então, pra gente caminhar aqui ao fim também da nossa conversa, eu quero inaugurar aqui também uma coisa que a gente vai fazer nos próximos episódios aqui do Lynch Insights, que eu vou chamar aqui de Torre Rápida de Insights. Depois eu posso mudar esse nome, mas hoje vai ser isso. Eu vou te fazer perguntas rápidas, eu quero que você me conte a primeira coisa que vem à sua mente. Boa. Tá bom? Então vamos lá. Então, Eric, vamos lá. Oferece aqui pra gente uma dica rápida pra quem quer empreender no meio jurídico. Boa, eu acho que o mais importante, isso a gente aprendeu muito com o tempo, tá? O mais importante é entrevista as pessoas. Não vai com nenhuma presunção de que você sabe alguma coisa. É ouvir a galera. Cara, o que você faz no dia a dia? Beleza, você faz tal coisa. E como que você faz? Entendi. E por que você não faz de outra maneira? Tá. E aí você começa a fazer essas perguntas, que são perguntas abertas, para entender onde que existe um potencial problema. Tá, e onde que mais gera problema isso aqui? Onde que você gasta tempo? Onde que você gasta dinheiro? E o que você gostaria de fazer? O que gostaria é o pior, tá? Tem que ir onde tem problema e dinheiro. Mas o que gostaria é a pessoa começa a viajar, tal, aí, nossa, isso seria legal. Você faz o que ela gostaria, ela não compra. Mas onde tem dinheiro e tempo desperdiçado, aí vale a pena. Então é legal você entender isso e a partir disso você constrói um produto. E não antes, eu tenho uma ideia, vou validar. Não. Vamos ouvir o cliente e tal. E é até um livro legal, né? É o do Yuri Levine, né? Que é... Agora até esqueci, mas ele é o fundador ali do Waze. Ele fala, se apaixone pelo problema e não pela ideia. Alguma coisa assim é o nome do livro. Então é bem legal também, pega um pouco dessa perspectiva. Excelente, pegando esse gancho. Próximo insight, um livro que você indica para quem tá querendo caminhar também nessa linha. Aí tem uma porrada, mas... e aí eu gosto muito de ler esses livros ou até teses, né? Da galera que empreende mesmo e tá decodificando como que empreendeu. Eu gosto muito, eu acho que o mais legal assim até hoje que eu li foi o Hacking Growth, tá? E aí tem também um outro que é meio que derivação, tem a ver assim, que é o Tração ou Traction. Então, acho que esses dois são sensacionais. Legal. Boas indicações aí pra gente colocar aqui depois. Que se alguém já leu, coloca aí nos comentários depois e troca com a gente sobre essa experiência. E último insight rápido aqui. Qual ponto cego hoje você enxerga dentro do setor jurídico, né, com tecnologia, pensando ali em um potencial problema que poderia ser resolvido? O que você enxerga e fala, nossa, isso aqui é um ponto que poderia ser enfrentado, que ninguém tá mexendo? Tem alguma coisa que você vê? O Matheus assim? Quer roubar a ideia do negócio aqui, né? Mas, não, tem um negócio que eu gostaria de fazer, eu não faço porque é isso. Eu teria que evangelizar e etc. E vai demorar muitos anos e tal. Mas é o que a gente chama de smart contract, né? E não é essa coisa de modinha de blockchain, Bitcoin, não sei o que. Não, smart contract eu tenho um contrato que consegue ser resolvido entre as partes. Porque o mais doido é você pensar, hoje, eu e você temos uma relação, a gente combinou um negócio, eu chamo um terceiro que não conhece a gente, não sabe o que aconteceu, para ele decidir se está certo ou está errado. E quem tinha razão? Cara, ele nem estava aqui, ele nem sabe o que a gente discutiu. Sim. Então, o que é interessante? Que eu consiga programar esse contrato para ele ser autoexecutável. Ou seja, se algum problema acontecer aqui, eu consigo fazer com que esse contrato se resolva. A gente já previu tudo. E aí, eu acho que isso é um negócio que vai gerar muita eficiência, porque hoje a gente gasta, eu nem lembro o número, mas é coisa de 100 bi, sei lá, no judiciário à toa, né? Perfeito. E isso depois vira problema também para as empresas, para as pessoas, etc. Principalmente quando as pessoas já não conseguem acessar o judiciário e o judiciário muitas vezes dá respostas ruins, né? Sim. Mal embasadas, que vão contra o direito e geram um custo bizarro. Então, a gente conseguir usar essa lógica de smart contract seria legal, que é nada diferente ali
da maquininha da Coca-Cola na década de 90, você botava R$1 lá, cuspia uma latinha. Era um contrato, funcionava, a não ser quando ele comia a notinha de R$1, né? Mas teoricamente funcionava e era um smart contract, né? Excelente. Uma forma de resolver um problema relacionado a contrato com zero burocracia. Exato. Isso é ótimo. Que é inclusive uma coisa que a gente se conecta bastante na Lint. Esse é o nosso modus operandi. A gente sempre fala sobre contrato sem burocracia. Eu acho que um dia a gente realmente vai caminhar também para essa linha. Quem sabe aí sobre smart contracts. Mas hoje a gente ainda foca bastante na questão de automação de documentos e gestão do ciclo de vida de contratos. E que tem ajudado muitas empresas e pessoas também a fazer, enfim, a gerir, né, a produzir seus contratos com menos burocracia. Exato. Adorei o exemplo da maquininha da Coca-Cola. Muito bom. Excelente, Eric. Eu queria te agradecer. Obrigado por você pelo ter convite. aceitado, cara, o convite de estar aqui, a gente bater esse papo super legal, inaugurando aqui Isso o primeiro Lint Insights. Em grande estilo. Em grande estilo, gravado diretamente do Cubo Itaú, maior centro de inovação da América Latina. E, cara, obrigado demais. Obrigado você. Sempre bom estar aí com você. Parabéns aí pelo projeto. Muito legal. Vou acompanhar agora. Vamos em frente, vamos em frente. E você que, enfim, acompanhou a gente até aqui, obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui com a gente mais sobre se você se conectou com alguma dessas experiências que a gente trouxe aqui. E continue acompanhando os próximos episódios. Vai ser um prazer estar com você aqui de novo. Um abraço.